Irmãos, hoje nós estamos dando início a uma nova série que nós demos o nome de Igreja Essencial, tá bom? É uma série de 6 semanas, depois nós vamos retornar com um panorama no Antigo Testamento, tá? Mas nós vamos falar de alguns assuntos pertinentes à igreja. É uma série sobre igreja. E por que nós decidimos tratar dessa série nesse momento? Fazer uma pausa no panorama do Antigo Testamento para falarmos um pouquinho sobre igreja. Bom, de maneira geral, a igreja, ela tem sofrido muitos ataques externos. E aqui, eu não estou falando de ataque da mídia, né, de alguns veículos da mídia, ou ataque dos descrentes, não estou falando disso. Eu estou falando da cultura ao nosso redor, na qual nós estamos inseridos, que é hostil à igreja, e que junto dos seus ideais, tem entrado em nosso meio. Isso sempre aconteceu, em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja, pensamentos, filosofias, ideias, cosmovisões que são contrárias aos valores cristãos, hostis aos valores cristãos, mas que, por nós não nos darmos conta, dominam a nossa mente e nós trazemos para dentro da igreja. Bom, um deles, na verdade, hoje são 3, basicamente, influências que estão ao nosso redor, na nossa cultura, mas que têm entrado dentro das igrejas. Primeiro, o individualismo da nossa cultura ocidental. Aquela ideia de que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, desde que não faça mal para o outro. Não é assim que fala? Eu posso ser livre para fazer o que eu quero, desde que não faça mal a outra pessoa. E o individualismo tem crescido cada vez mais. As cidades têm crescido, a população tem crescido, e nós não criamos mais tantos vínculos. E isso é uma questão que tem acontecido, a gente queira ou não, goste ou não. Só que essa cultura também tem entrado dentro da igreja. Um individualismo aonde nós não queremos mais nos abrir para a igreja e não queremos mais que a igreja entre nas nossas vidas. Nós queremos apenas ir na igreja sem que ninguém encha a nossa paciência e ir embora. Nós não criamos mais vínculo com a igreja, nós não temos mais compromisso com a igreja. É um individualismo que tem entrado sorrateiramente no nosso meio, né, no meio da igreja evangélica. Mas também, um dos grandes problemas da nossa época, que tem dominado a nossa mente, e também mudado a nossa relação com a igreja, é o consumismo. E consumismo não é, não é apenas, né, eu comprar um monte de coisa. A gente pensa nisso, né, uma pessoa consumista é aquela que compra um monte de coisas sem controle. Não. Consumismo também é uma maneira de pensar, de que as coisas estão ali para me servirem. E isso muda a nossa maneira de olhar para a igreja. Agora eu não olho mais para a igreja como um organismo a qual eu pertenço. Eu olho para a igreja como uma entidade que tem que me servir. Eu não olho para a igreja como um local onde o Senhor me manda servir, mas um local, uma entidade, um grupo de pessoas que tem que me servirem. E aí a gente começa a reparar em coisas que não são centrais, e dá importância a coisas que não deveriam. E a gente muda de igreja, ou fala mal da igreja, por questões como o ar-condicionado, como o horário de culto, como a maneira
que a vida acontece dentro da igreja. E questões centrais, como a palavra, a gente deixa de lado, porque a gente tem que ser servido. Então essa mentalidade consumista está dentro da minha cabeça e dentro da sua cabeça. A gente só tem que reconhecer e lutar contra ela, mas eu e você somos influenciados por isso. Também o relativismo. A gente está aqui, domingo após domingo, estudando a palavra de Deus, e a gente escuta que se nós temos problema com algum irmão da igreja, não é nem para trazer oferta. Jesus fala isso, não fala? Mas a gente escuta e a gente continua trazendo oferta sem resolver o problema com o irmão da igreja. Que isso? A gente olha para a cultura e fala, olha só, olha o relativismo entrando nas escolas. A gente tem que proteger os nossos filhos, mas o relativismo muitas vezes está dentro de casa. A gente sabe que participar do culto no dia do Senhor é uma ordenança, mas a gente relativiza, certo? A gente relativiza, a gente dá várias desculpas e para se auto-justificar em descumprir o mandamento bíblico, várias. O que é isso? Relativismo, que não está lá fora, da porta para fora, está aqui dentro. Está aqui dentro, nas nossas mentes, no nosso coração. Toda vez que a gente escuta uma orientação bíblica e não a colocamos em prática, nós estamos relativizando a palavra de Deus. Então, tudo isso tem entrado dentro das igrejas. É porque nós estamos inseridos aqui na cultura influenciada pela cultura ocidental, no Brasil, e essas três coisas, três maneiras de ver a vida, de se enxergar, têm entrado em nosso meio, e isso gera alguns problemas, mas o principal é a falta de compromisso com a igreja. A igreja não é mais a minha família, a igreja não é mais aonde eu vou para servir e para adorar a Deus. O centro sou eu é que tenho que ser servido. Isso tem gerado um novo movimento. Conversei com um pastor algum tempo atrás, ele disse que é um novo movimento de desigrejados. Hoje você percebe que não tem mais muita gente que defende que você pode viver sozinho a vida cristã. Parou isso, né? Não está mais tão famoso, igual antigamente, alguns anos atrás. Mas hoje tem um novo movimento de desigrejados, que são pessoas que frequentam a igreja, mas elas não são membros da igreja, porque elas não querem um compromisso com a igreja. Elas não querem prestar contas. Elas não querem assumir um compromisso. Elas frequentam, elas querem desfrutar dos benefícios, mas elas não se tornam membros da igreja, porque quando pisa no calo, quando comete um pecado, quando precisa de um confronto, não tem. É só, de maneira bem fácil, mudar de igreja. Então é um novo movimento que surgiu do movimento dos desigrejados, que tem entrado nas igrejas evangélicas. Mas não existe apenas os motivos externos. Tudo isso está na nossa cultura e tem moldado a nossa maneira de pensar. Mas também tem os motivos internos. Cada vez mais, nós, pessoas da igreja, estamos tendo uma visão baixa da igreja local. Nós estamos tendo uma visão baixa da igreja. A gente até sabe que é o mandamento de Deus, a gente até é membro da igreja, mas a gente tem uma visão baixa. Uma visão muito aquém daquilo que a Bíblia nos orienta acerca da igreja. Claro, alguns motivos a gente tem que considerar. Os vários escândalos que nós vemos por aí dentro das igrejas, os diversos problemas e heresias que escutamos por aí, mas veja, isso sempre existiu, desde a igreja primitiva. Sempre existe. Às vezes a gente olha para a igreja primitiva, como se, nossa, temos que voltar à igreja primitiva. Gente, olha a igreja de Corinto. Olha as igrejas para as quais Judas
o irmão de Jesus, escreve, para a qual Pedro escreve, igrejas onde entravam heresias, diversos problemas práticos, sempre existiram escândalos dentro da igreja. Mas nem por isso o Novo Testamento diz que nós temos que ter uma visão baixa da igreja. Mas nós estamos tendo. E também, pouca reflexão teológica. Muitas vezes nós fazemos porque temos que fazer, ou porque sempre foi feito, mas nós não paramos para pensar no que realmente a Escritura orienta sobre aquilo, ou qual é a fundamentação bíblica para aquilo. Nós não paramos, nós fazemos por mero tradicionalismo, e a tradição não tem nenhum problema com ela, mas nós precisamos averiguá-la à luz da Escritura. Por exemplo, nós vamos ter uma aula para falar sobre membresia. Por que nós valorizamos tanto membresia? Qual é a fundamentação bíblica para a membresia? Já parou para pensar? Hoje, cada vez mais as igrejas têm abandonado a prática da membresia formal. Por que nós, Igreja Batista Itaipu, valorizamos isso? Nós vamos falar sobre isso. Disciplina dentro da igreja, como funciona, como deveria funcionar, qual é a prática dela. Às vezes a gente nem sabe direito, e a gente não vai atrás. O culto, por que o nosso culto é do jeito que é? Será que é mera tradição? Por que o nosso culto é do jeito que é? A nossa liturgia de culto da Igreja Batista Itaipu é desse jeito, com as músicas escolhidas a dedo, com oração, com momentos e tempos de oração entre a segunda e a terceira música. Por que nós cantamos hino com piano na maioria das vezes? Por que o centro do culto é a pregação da palavra de Deus? Por quê? Tem uma explicação para isso. Por que nós não pintamos a parede de preto? Por quê? Não apagamos as luzes durante o culto? Não é porque é pecado, gente. Não é pecado, tá bom? Não é pecado. Mas nós temos um outro entendimento do momento de louvor. Então, nós vamos falar de tudo isso, que é fruto de uma reflexão profunda. E a igreja precisa saber disso. A igreja precisa aprender a pensar nessas coisas também. Então, vamos lá. Hoje, o tema da nossa primeira aula é a glória da igreja, tá bom? Essa primeira aula, ela é inspirativa, é para a gente começar a ter uma visão alta da igreja de Jesus. Bom, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que Deus, Ele sempre quis um povo. Deus sempre trabalhou para ter um povo. O chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, eu coloquei alguns textos aqui, mas depois nós vamos olhar para alguns também aí na sua Bíblia, tá? Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo. Propósito de Deus, o propósito salvífico de Deus, sempre passou por um povo, em construir um povo, em gerar um povo. Êxodo 19, agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, quando Deus estava fazendo uma aliança com toda a nação, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uma nação. E isso é fácil de olhar no Antigo Testamento, né? É fácil de olhar. O propósito de Deus sempre passou por um povo. Mas isso também é verdade no Novo Testamento. Às vezes a gente lê os textos do Novo Testamento de uma maneira muito individualista. A salvação para mim, Jesus morreu por mim, e é verdade. Mas a ênfase do Novo Testamento é que Jesus morreu
pela igreja. Jesus amou a igreja. Deus escolheu a igreja, um povo. Tito, por exemplo, diz que ele, Cristo, se entregou por nós, olha só, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. 1 Pedro, fazendo eco àquele texto de Êxodo que nós acabamos de ler, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Fazendo eco ao texto de Êxodo 19, dizendo que os propósitos de Deus para uma nação continuam, e agora na igreja, formada sim também por judeus e por gentios. Formada por judeus e por gentios. Efésios, capítulo 1, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que é Jesus. Nele, em Cristo, temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha só, Paulo está falando do eterno propósito salvífico de Deus, por meio de Jesus. E às vezes nós olhamos esse texto simplesmente para falar que nós somos escolhidos, que eu sou escolhido, e que Jesus morreu por mim, e que Deus me predestinou antes da criação do mundo, está tudo escrito aí. Mas perceba a ênfase de Paulo aqui, pode passar para mim, Rafa. Está tudo no plural. Tudo no plural. Nos abençoou, nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou, para sermos adotados. Então, por causa do individualismo, que nós vimos lá no início, a gente tende a individualizar muito aquilo que é coletivo. Veja, sim, Jesus morreu por mim, não é uma mentira, mas nós nos esquecemos que a ênfase maior é um povo. A ceia do Senhor, por exemplo, muitas vezes nós tornamos a ceia do Senhor apenas um momento individual, onde eu me autoexamino, onde eu só penso em mim e nos meus pecados. Mas a ceia do Senhor também é um momento que nos lembra que fazemos parte de um povo. As duas coisas têm que andar juntas. Por isso que nós celebramos a ceia do jeito que celebramos, pedindo para trocar o cálice, para nos lembrar que fazemos parte de um povo. Não é um momento só meu com Jesus, é um momento nosso com Jesus. Nosso. Então, Deus, o propósito de Deus, sempre passou por um povo. A própria palavra, passa aí, segura aí. A própria palavra, eclesia, já traz essa ideia de comunidade. E nós vamos ver o que significa essa palavra, tá bom? Você já ouviu por aí? Passa para mim, Rafa, por favor. Que essa palavra, pode passar mais uma? Vem, do ek, fora de, procedente de, eclesia, vem do verbo kalel, que significa procedente. Tu já viu essa? Então, eclesia, igreja, são chamados para fora. Já ouviu isso? Já ouviu ou não? Já, né? Mas não está certo isso, tá bom? Não é isso, tá? Nós não podemos pegar uma palavra
seja no grego ou no português, dividi-la e achar que o significado dela é pela junção. Às vezes é, mas às vezes não. Tu imagina um americano fazendo isso com a nossa palavra detergente? Tu imagina? Aí ele vai dividir, deter, aí ele vai lá no dicionário, aí ele vê o que significa deter. Deter, segurar, impedir. E gente, nosso português aí mais coloquial, que é um grupo de pessoas. E aí ele vai chegar à conclusão do quê? Que, sei lá, é um objeto que detém pessoas. Nós não podemos simplesmente olhar, dividir uma palavra e achar que o significado dela está lá no dicionário. Simplesmente, nós precisamos olhar para todo o contexto e em como essa palavra é usada. Então, quando os estudiosos bíblicos, eles vão ver o significado de uma palavra, primeiro, eles vão olhar para como essa palavra é usada na Bíblia, como essa palavra é usada na Escritura. Depois, eles vão olhar para como essa palavra foi usada na cultura ao redor do povo de Deus. Na cultura grega, mas também na cultura judaica. Porque antes da vinda de Jesus, os judeus sofreram um processo de helenização, você vai lembrar, por meio de Alexandre o Grande, que dominou aquela região e quis obrigar todo mundo, praticamente, né, assim, de maneira bem generalista, a aprender a cultura e a língua grega. Então, os judeus, em algumas partes daquela região, utilizavam a língua grega. E eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, antes de Cristo vir. Numa tradução que nós chamamos de Septuaginta, tradução dos 70. E eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. Então, nós olhamos o Antigo Testamento e vemos como eles usaram essa palavra. E, irmãos, o significado básico da palavra é simplesmente igreja, assembleia, congregação. Esse é o significado. Esse é o significado básico da palavra, tá bom? Assembleia, igreja, uma comunidade de pessoas que foram chamadas por Deus. E, dentro da Escritura, essa palavra ela é usada basicamente em dois sentidos, tá bom? O primeiro está lá em Mateus capítulo 18, abre aí comigo, Mateus 16, perdão. Mateus 16, versículo 18. Diz assim: também eu, Jesus falando, lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, veja, Jesus dizendo que ele vai edificar a sua igreja. Jesus está se referindo aqui àquilo que nós dizemos, né, ou chamamos, que é a igreja universal, não a do reino de Deus, tá bom? A igreja que reúne todos os eleitos, a comunidade de todos aqueles que pertencem a Cristo, e que pertencerão, né? Jesus está falando do futuro ainda, aqui, claro, a igreja começa depois desse período, mas Jesus está usando o termo igreja no sentido que a gente chama de universal. Eu vou edificar a minha igreja, a comunidade de todos aqueles que me seguem, eu é que a edificarei. Jesus não está falando de uma instituição, Jesus não está falando de uma localidade, ele está falando da comunidade reunida de seus seguidores. Mais um pouquinho para frente, Mateus 18,
Olha aí. Versículo 17. Jesus, ele vai usar de novo essa palavra. E aqui Jesus está falando do processo de disciplina. E aí, ele vai chegar lá no verso 17, diz assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Está até aqui, nós estamos preocupados com a palavra igreja. Veja, agora você precisa mudar o entendimento. Jesus está usando essa palavra em outro sentido. Imagina um processo de disciplina. Vai você sozinho, exorta o irmão, se o irmão se recusa a ouvir, você vai lá, chama mais um ou dois irmãos para irem com você, você vai lá, exorta, ele recusa a ouvir, aí você diz à igreja. Jesus agora está falando da igreja a qual vocês pertencem. Você imagina se aqui fosse a igreja de todos os crentes? Você imagina? Porque poderia ser, né? Não é só porque algo parece impossível aos nossos olhos que não é verdade. Também tem esse lado. Mas Jesus está falando da comunidade a qual nós pertencemos. A igreja a qual nós pertencemos. Agora Jesus está usando a palavra para a igreja local. Aquilo que nós chamamos de igreja local. A comunidade da qual nós fazemos parte. Aqui já é um parênteses, né? Do porquê membresia é importante, do porquê a igreja entendeu que membresia era importante. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas Jesus está falando da igreja local. Imagina, o irmão está em disciplina, vou contar a igreja. Eu mando uma carta para todas as igrejas do mundo. Que aqui em Foz do Iguaçu, na rua Perdigão, 112, Vila A, tem um irmão que está em disciplina. Você imagina? Não dá, né, irmãos? Impraticável. Então, Jesus está falando da igreja local, a qual nós pertencemos, tá? Então, esses são os dois tipos de igreja que você precisa ter em mente que a Bíblia usa. E você precisa pensar. Quando você lê algo, você precisa pensar a qual tipo o texto bíblico está se referindo. Ou a igreja universal, ou também chamada de invisível, tá? Invisível, a comunidade reunida de todos os crentes, e a igreja que nós não conseguimos ver, né? Nós não conseguimos ver todos os crentes, essa comunidade, e a comunidade local, ou visível, que nós vemos, nós estamos aqui, olhando um para o outro. Olha o texto de 1 Coríntios 1, vai mostrar aí, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dirigindo essa carta primeiro para a igreja de Deus que está em Corinto, ou a igreja local. Ele está dirigindo a uma igreja local, mas as suas palavras também valem para a igreja universal, porque ele diz ali, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados, como os coríntios, a sermos santos. Todos nós, a igreja universal, foi chamada foi santificada em Cristo Jesus, e assim por diante, tá bom? Então, gente, daqui, nós já podemos tirar algumas conclusões, antes de seguir. Primeiro, eu sou a igreja, está tudo errado. Está tudo errado, não tem como. A própria palavra já denota pluralidade, é uma comunidade, é uma congregação. Eu sou a igreja. Você está lembrando aí, né? Eu sei que você está lembrando, eu sou a universal, eu sei que você está lembrando disso aí, tá? Está errado. Eu sou a igreja, não é. Não é. Eu faço parte da igreja, ou nós somos a igreja, aí tudo bem. Agora, eu, não dá. E, veja, que tem uma lógica por trás
das próprias palavras de Paulo, de Jesus e do Novo Testamento em geral. Se eu faço parte da igreja invisível, ou seja, se eu sou um chamado por Deus, eu também devo fazer parte da igreja visível. Não existe essa de alguém que não faça parte, de um crente que não faz parte de uma comunidade local. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Então, deixe-me ler uma parte de uma confissão batista, nossa, de 1833, a primeira confissão dos batistas do Brasil, que diz assim: cremos que uma igreja visível de Cristo, ou uma igreja local, é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho. Depois nós vamos falar do resto. Mas essas primeiras duas linhas são muito importantes. Uma comunidade local, uma igreja visível, uma igreja local, é uma congregação de crentes batizados. Aqui nós nos diferenciamos, por exemplo, dos nossos irmãos presbiterianos, que batizam seus filhos e eles também se tornam membros da igreja por inferência, né? Simplesmente por fazerem parte da comunidade da aliança. Não, batizados para nós é depois da conversão. Já vamos falar disso. Associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho. Então a igreja é a comunidade dos regenerados, uma igreja local é a comunidade dos regenerados, que juntos têm um pacto de caminharem na fé e em comunhão com o Evangelho, em comunhão no Evangelho, tá bom? Então essa é a definição básica de igreja. Caminhamos até aqui, vimos rapidamente isso, tá bom? Sobre a definição de igreja, a importância de entender do porquê que Deus sempre quis um povo. Isso é importante a gente entender. Deus sempre quis um povo. Vimos a definição básica da palavra, a definição da igreja local, os dois tipos, mas a definição de igreja local, que é uma comunidade de crentes, batizados sob profissão de fé, certo? Que estão juntos em um pacto. E agora, nós vamos ver como a igreja, ela é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus nas nossas vidas. Olha comigo, Gálatas. Agora você vai abrir a sua Bíblia aí comigo. Gálatas capítulo 6. E eu quero, irmãos, que vocês olhem para esses textos para mostrar como a igreja local, ela é essencial como instrumento de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, olha só Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Até aqui. Olha só o que Paulo está dizendo. Que se algum irmão estiver vivendo em uma prática deliberada de pecado, nós, igreja, temos que restaurá-lo. É a palavra que Paulo usa, restaurem essa pessoa, com espírito de brandura, com amor, com graça. Mas eu quero que você olhe, às vezes a gente ora assim, Deus restaura a nossa vida. Deus restaura a vida do irmão. E a gente acha que a única resposta para essa oração é Deus vir direto e restaurar, e mudar. Deus pode fazer isso? Claro, Ele é Deus, mas o caminho comum é Ele usar irmãos da nossa igreja, usar a igreja. Deus nos restaura por meio da igreja.
Vai um pouquinho para frente, a primeira de João, primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 17. Olha só. 1 João 3, 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então João está trazendo uma exortação para a igreja. Se eu tenho recursos que eu posso utilizar para abençoar um irmão, vejo que ele está passando necessidade e não ajudo, João está fazendo uma pergunta de confrontação. Como você pode dizer que tem o amor de Deus aí no seu coração? Mas eu quero que você olhe pela ótica do irmão que está sendo ajudado. Você percebe que para João, a igreja precisa ajudar a sustentar quem está passando por necessidade? Você percebe isso? Você entende que é isso que o João quer na igreja? Que irmãos se ajudem, se preciso for, financeiramente. É isso. Às vezes a gente ora assim, Deus, sustenta. E a gente acha que a única maneira de Deus responder essa oração é milagrosamente surgir um pique de R$300 na nossa conta. Mas a maneira comum de Deus fazer isso é usando a igreja. Deus usar um irmão ou a oferta da igreja, que vem por meio das ofertas dos irmãos, para nos abençoar, é Deus nos sustentando igual, irmãos. Você percebe que a igreja é um instrumento de Deus? É um instrumento de Deus. Como nós cantamos, somos teus pés e tuas mãos. Nós, igreja, somos os pés e as mãos de Jesus. Nós somos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E às vezes as orações que a gente faz achando que é somente um milagre, Deus está respondendo pelo meio mais comum, que é o meio ordinário da vida da igreja. Mais um texto, vai comigo em Hebreus, volta um pouquinho. Hebreus capítulo 3. Versículo 13. Diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, o autor de Hebreus está escrevendo para uma comunidade e dizendo: vocês se encorajem uns aos outros, se encorajem uns aos outros hoje, animem-se uns aos outros. O irmão está desanimado, vai lá e se anime, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Perceba o que esse texto está dizendo. Se eu não estou vivendo uma vida em comunidade, provavelmente eu estou endurecido pelo engano do pecado, certo? É isso que o texto está dizendo. Para que eu não seja endurecido pelo engano do pecado, eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso dos meus irmãos. Não é apenas ler a Bíblia e fazer oração. Eu preciso dos meus irmãos, para que eu não seja endurecido pelo engano do pecado. Percebe? Isso significa que Deus nos santifica por meio da igreja. Igreja que eu estou usando da nossa comunidade local de crentes, dos nossos irmãos, dos quais, quando nós nos tornamos membros, assumimos um pacto. Fazemos um pacto de caminharmos juntos. Às vezes a gente não cumpre, mas deveria, porque nós precisamos uns dos outros para sermos santificados. Por isso que nós dizemos: quanto mais uma pessoa não frequenta a igreja,
é mais provável que ela esteja sendo endurecida pelo engano do pecado. Veja, frequentar a igreja não quer dizer que você também está sendo santo. A gente sabe disso. Mas, deixar de frequentar a igreja é deixar de obedecer a Deus, deixar de receber a influência dos irmãos, e assim se endurecer pelo engano do pecado. Então, igreja local como um instrumento de Deus para nos santificar. Vai para frente de novo. 1 Pedro. Versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, Pedro, presbítero como eles, testemunha ocular, dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Até aqui. Presbítero, para nós, batistas, é uma palavra intercambiável com pastor ou bispo. Presbítero é uma palavra que denoteia também pastores, homens que pastoreiam a igreja. E veja, Pedro diz e ordena que eles pastoreiem o rebanho de Deus. Veja, o Senhor é o nosso pastor, é ou não é? Jesus é o nosso pastor, sim ou não? Mas Ele nos pastoreia por meio dos pastores. Igreja como instrumento de Deus. Deus nos pastoreia por meio da nossa comunidade local. A igreja é um instrumento de Deus, irmãos. O propósito de Deus sempre foi ter um povo, e o seu propósito passa necessariamente pela igreja. Para eu me alinhar com os propósitos de Deus, eu preciso estar na vida de igreja. Eu preciso ser membro de uma igreja. Eu preciso, não tem como. Não tem como. Como que eu posso cumprir esses textos se eu não faço parte de uma igreja local? Como que eu posso? Se eu não faço parte de uma comunidade local. Tem outros textos que eu poderia utilizar aqui, como 1 Tessalonicenses 5, que Paulo vai dizer que nós devemos nos consolar e edificar uns aos outros. Às vezes, a gente pede para Deus consolo, e experimentamos o seu consolo em oração de uma maneira sobrenatural. Mas às vezes Deus responde a nossa oração por consolo no abraço do irmão, na palavra de consolo do irmão. Então, a igreja, ela é um instrumento do Senhor. Não tem como eu viver os propósitos de Deus para a minha vida à parte, separado de uma comunidade de crentes. A parte de uma comunidade de crentes. Eu lembro quando a minha mente mudou sobre esse ensino em específico. Eu lembro até hoje. Eu estava lendo um livro chamado As Coisas da Terra. E o pastor que escreve esse livro, o autor do livro, ele relata um período de profunda depressão que ele passou. Um período depressivo, de intensas dúvidas a respeito da sua própria fé, muitas vezes. E aí ele relata a sua experiência. É um pouco longa, mas eu garanto para você que vai valer a pena. Eu garanto para você, tá? Ele diz assim: já tive as minhas experiências de noite escura da alma. Esse é um termo muito comum entre os puritanos, daquele período de sofrimento que nós passamos, que Deus parece estar distante. Sabe aquele período que você ora e parece que não acontece nada?
que você clama a Deus e parece que a oração não passa do teto, que você está lá lutando e clamando ao Senhor, mas parece que Ele não responde. Essa experiência no meio cristão antigo é chamada da noite escura da alma, quando você não consegue enxergar a luz, quando você não consegue enxergar a Deus. E ele diz: eu já tive algumas dessas experiências, algumas longas e outras breves. Aí ele começa a dizer as suas dúvidas, aquilo, o seu sofrimento, ele começa a dizer, mas ele fala assim: mas tenho outras memórias daqueles tempos também, não apenas as ruins, né? Amigos fiéis e minha família ouviam minhas perguntas, alguns trabalhando a fim de tentar respostas específicas, procurando respostas para as minhas dúvidas, outros orando, encorajando-me, em alguns casos, repreendendo pecados que me mostravam sua cara feia. Homens sábios, mais velhos, pais na fé, que ouviam e aconselhavam a partir da experiência madura, sobre como manter a fé quando os fundamentos estão abalados. E nas últimas temporadas de dúvida, a esperança inabalável e a sensibilidade estável de minha esposa incrível. Senti o consolo de Deus na presença fiel da minha esposa. Agora, eu não me questiono o que Deus me teria dito, ou o que Ele teria feito por mim se estivesse fisicamente presente naqueles momentos sombrios. Eu sei o que Deus teria dito ou feito, porque Ele estava presente na presença da minha esposa. Isso explodiu a minha cabeça, porque eu muitas vezes me via questionando Deus: aonde o Senhor está? Porque o Senhor não se importa. E esse autor disse: olha, eu não me pergunto o que Deus teria feito se Ele estivesse fisicamente presente. E às vezes a gente até se pergunta isso, porque Ele estava lá na presença da minha esposa, que era uma irmã em Cristo, né? Era uma irmã em Cristo. Às vezes a gente pergunta assim: Deus, por que o Senhor não se importa? E tem 3, 4 ligações dos irmãos no nosso celular. A gente só precisa aprender a olhar como Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu consolo para conosco. Às vezes a gente diz: Senhor, onde está o seu consolo? E a gente não vem na igreja, aonde vai ter 10, 15 abraços no final do culto. E às vezes o nosso consolo está ali. E veja, é o próprio Senhor, muitas vezes, nos abraçando, nos consolando, nos ouvindo, nos dando um ombro amigo. Nós não precisamos nos perguntar o que o Senhor faria, porque Ele está fazendo. A gente só precisa aprender a ver. E a ver que isso acontece na vida da igreja, irmãos. Isso acontece no nosso meio. Deus está presente no meio da igreja, e Ele age por meio da igreja. Pode ser uma igreja em casa, pode ser uma igreja de 4 paredes, pode ser como nos tempos de perseguição, uma igreja que se reunia nos cemitérios, que era o único lugar em paz que os irmãos encontravam para se reunir. Não importa, mas eu preciso de uma igreja, porque os propósitos de Deus para a minha vida passam por meio da igreja. Veja, não estava nos meus planos, mas eu queria pedir para os irmãos abrirem o Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 10. Marcos 10. Vamos ler a partir do versículo 25, para a gente entender o contexto da fala de Jesus. Marcos 10, 25. Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E camelo no fundo de uma agulha é camelo no fundo de uma agulha, tá bom? Não é uma corda, não é uma porta, agulha é agulha e camelo é camelo, tá? Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo?
na mente daquele período, rico já era associado por alguém que recebia as bênçãos de Deus. Já tinha essa associação naquele período. Então, eles pensaram assim: meu Deus do céu, se aquele homem que é abençoado por Deus em todas as áreas, é difícil para ele ser salvo, imagina para mim, mero mortal. Essa é a mente deles aqui. Por isso que eles perguntam: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Nós perdemos tudo, Jesus. Nós perdemos tudo. Nós perdemos trabalho, nós perdemos família, nós perdemos a nossa estabilidade, as nossas amizades. E aí Jesus, para consolar, diz assim, Jesus respondeu, verso 29, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, sofrimento também está incluso, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Olha só o que Jesus está falando. Talvez você, por causa do Evangelho, e para me seguir, Pedro, você perdeu seus pais. A gente não sabe, tá? Estou só conjecturando. Você perdeu seus pais te negaram. Talvez, alguns de nós, por seguirem a Jesus, perdemos amizades. Maridos, esposas, pedem divórcio. Às vezes acontece, quando o cônjuge se converte. Pessoas são renegadas pela família. Nas quartas-feiras de oração, nós temos orado pela igreja perseguida. E nós sempre vemos a história de irmãos que sofrem. Renegados pela família. Na última quarta-feira nós oramos por um irmão que teve a esposa e a filha assassinada. Um pastor, por seguir a Jesus. Então nós perdemos, às vezes nós aqui, eu estou usando algo extremo, mas nós aqui, nós temos muitas vezes que abrir mão de muitas coisas, e perdemos muitas coisas por seguir a Cristo, mas Jesus diz que já no presente, você vai receber 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, né? Palavra que Jesus usa também. Que isso? Jesus está falando, vocês podem ter perdido a família de vocês, mas vocês vão encontrar uma nova família. E nessa nova família, você vai encontrar mães. Vocês vão encontrar filhos. Às vezes, Deus não abre o ventre, mas dentro da igreja, você pode ser pai e mãe espiritual. Às vezes, você está longe do seu pai e da sua mãe, mas dentro da igreja, você encontra pessoas que vão te ajudar. E as casas, pastor, eu lembro até hoje, um pastor dizendo que a sua filha pediu para ele construir uma piscina na casa. E ele falou assim, filha, por que eu vou construir uma piscina? Na igreja tem uns 40 irmãos que têm piscina em casa. Essa é a ideia. Essa é a ideia, irmãos. É justamente isso. A minha casa é aberta para a igreja. Você entende? A minha casa é aberta. E aonde eu encontro isso? Na igreja local.
É aqui no nosso meio, é aqui. Jesus está prometendo para eles, para os seus discípulos: vocês podem perder a família terrena de vocês, mas vocês farão parte de uma família que é muito mais forte do que o sangue, o DNA que vocês carregam, porque é uma família que eu comprei com o meu próprio sangue. A gente tem que aprender a olhar para a igreja desse jeito. Desse jeito. A igreja é tão gloriosa. Eu quero citar um último texto. Texto de 1 Pedro 2, que diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Veja, qual é a imagem que Pedro está pintando aqui? Evocando na cabeça dos seus ouvintes. Ele fala de sacerdócio, ele fala de sacrifícios, e ele fala de uma construção. Qual a imagem do Antigo Testamento que tem que vir na tua cabeça? O templo, certo? O templo. É o templo que Pedro está utilizando a linguagem para evocar na mente dos seus leitores. Veja, eu estou usando uma linguagem que é para vocês se lembrarem do templo. E aí ele diz assim, que o que Pedro está dizendo é que agora o nosso templo, o templo de Deus, porque o templo no Antigo Testamento era o local onde a presença de Deus estava de maneira especial, certo? Deus sempre esteve presente em todos os lugares, mas de maneira especial, representado pela Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, estava a presença de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 42, ele está distante do santuário, mas ele está doido para voltar. Ele ora para Deus ali, mas ele quer experimentar de maneira especial a presença de Deus. Davi, no Salmo 63, estava fugindo no deserto, ainda não tinha o templo, era o tabernáculo, mas o mesmo princípio. E ele diz: olha, eu quero ver-te no santuário. Ele estava falando com Deus ali, mas ele queria estar no tabernáculo, onde Deus habitava de maneira especial. Pedro está dizendo: agora esse templo são vocês. O templo que Deus construiu agora, a pedra fundamental, a pedra angular, é Jesus. E vocês são pedras que vivem, edificados sobre a pedra que é Cristo. Veja, ele está enfatizando a coletividade. É verdade que eu e você, eu sou a habitação do Espírito de Deus. É bem verdade. Paulo diz isso em 1 Coríntios, nós já vimos. Mas a ênfase, se nós colocarmos numa balança, é sempre na coletividade. Sempre não, vai pender para a coletividade. Vai pender para a coletividade. Pedro está dizendo assim, vamos tentar agora fazer o paralelo. Você quer experimentar a presença de Deus, como os judeus experimentavam no Antigo Testamento? Para onde você tem que ir? Para a comunidade dos crentes. Para onde você tem que ir? Para onde os crentes estão reunidos para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não importa onde seja. Mas para eu experimentar a presença de Deus, conhecer a Deus, eu preciso estar aonde está o seu povo. Você entende, irmãos? Que, veja, a questão do culto de domingo, que nós enfatizamos, não é só porque é um mandamento, nós estarmos juntos em um culto. A gente não deveria olhar para isso simplesmente, é um mandamento, então eu vou. Claro, é um mandamento, então eu vou. Mas eu preciso mudar a minha maneira de pensar e dizer assim: é lá que eu vou experimentar Deus de maneira especial. Talvez eu não sinta muita coisa, não importa, mas é isso que a Bíblia ensina.
É isso que as Escrituras ensinam. É junto, aí eu tropeçando aqui, Marisa, é junto com o seu povo, junto do seu povo, que eu experimento a presença de Deus, de maneira especial. De maneira especial. Mas vê como a gente individualiza as coisas. Para nós experimentar Deus, é somente fechar a porta do teu quarto e ficar lá orando. Tem que fazer isso? Tem. Jesus mandou. Mas a gente esquece de olhar também que o povo reunido de Deus para cultuar é um local onde nós também experimentamos a presença de Deus. Para a gente encerrar, irmãos, a grande aplicação dessa primeira aula é: tenha uma visão gloriosa da igreja. Não tenha uma visão baixa da igreja. Tenha uma visão gloriosa da igreja. Deus planejou igrejas. Jesus está construindo a sua igreja. Para eu fazer parte do propósito de Jesus, eu preciso fazer parte de uma igreja. Tenha uma visão gloriosa da igreja. Veja, por isso vale a pena estudar sobre igreja. Por isso vale a pena pensar sobre igreja. É o centro do propósito de Deus. Ela é central para os propósitos de Deus. Tenha uma visão gloriosa da igreja. Vem para o culto à noite com expectativas altas. De que Deus estará em nosso meio, e eu quero experimentar Deus. Eu quero. Segunda aplicação: busque cuidado, consolo, conselho, sustento, santificação na igreja. Na igreja, o que eu estou falando? Se abra para receber disso, irmãos. Se abra. Às vezes, a gente não sabe que você está passando por um período de sofrimento. Aí não fala para ninguém. Engole o orgulho. Peça oração. Diga que você está lutando. Porque a igreja é o instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Então busque cuidado, consolo, conselho na igreja, na nossa igreja local. Às vezes, por causa da internet, né, é uma bênção de Deus, a gente tem vários estudos, pastores, maravilhoso, glória a Deus por isso. Eu consumo vários. Mas às vezes a gente quer buscar uma opinião, e ao invés de buscar na igreja local, com o nosso pastor ou os nossos líderes, a gente vê um vídeo na internet que mais se adequa à minha opinião e está tudo bem. Não é? É assim que a gente faz. Festa junina. A gente não tem mais essas questões, né? Mas festa junina, posso ou não posso? Ah, eu já vi a opinião do tal. Aí, não, eu ouvi a opinião do outro. Tá, mas Deus instituiu líderes sobre a sua vida para te aconselhar. Você perguntou para o seu pastor ou para o seu líder? Não. Veja, não é proibido questionar, ver vídeos. É maravilhoso, e a gente tem que ver vários, e eu vejo muitos para responder os irmãos, às vezes. Mas veja, a gente pula, né? Não tem como, irmãos. Eu preciso fazer isso na igreja. Não existe pastoreio online, membro online da igreja. Não existe, é uma bênção de Deus, mas eu preciso olho no olho. Eu preciso do toque. Eu preciso do abraço. Eu preciso estar junto com os meus irmãos. Ah, mas eu estou numa cidade que não tem uma igreja boa. Irmãos, eu não concordo com aquela igreja. Irmãos, é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Procura outra. Ah, mas não tem igreja perfeita em nenhum lugar. Nenhum lugar. Você está numa localidade que tem uma igreja, mas que não segue os seus princípios, é uma igreja centrada na palavra?
pode não defender as questões mais secundárias, mas vai. Eu preciso de uma igreja na minha vida e buscar cuidado, consolo, conselho, sustento na igreja. Por um outro lado, irmãos, busque ser instrumento de Deus na vida do irmão. Por um lado, nós temos que abrir o nosso coração, mas por outro lado, eu e você temos que ser ativos. Veja, você percebeu que o irmão está faltoso? Já manda uma mensagem, não de cobrança. Primeiro, às vezes depois vai ter que cobrar, né? Mas primeiro, está tudo bem, irmão? Como você está? Você sabe, você está vendo? Vai atrás, seja esse instrumento de Deus na vida do irmão. Seja esse instrumento de Deus na vida dos irmãos. Seja. E por último, a igreja local é uma comunidade, irmãos, que Deus escolheu para representá-lo. Deus escolheu a igreja para representá-lo. Não tem como fugir disso. Precisamos da igreja na nossa vida. Termino com uma citação. Os propósitos de Deus para toda a história da humanidade giram em torno da igreja local, como a manifestação corporativa e visível de seu Filho Jesus Cristo. Ele determinou que seus objetivos mais importantes, tanto na terra como no céu, sejam cumpridos pela agência da igreja local. Ele prometeu que sua igreja prevalecerá. Precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos uns dos outros. Precisamos da igreja. Precisamos fazer parte de uma igreja local. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula.